Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Escola Biblicast. Estamos hoje tratando da lição bíblica número 9 das lições bíblicas adultos da CPAD. Hoje vamos tratar com o tema, o título da lição específica, sobre as histórias e as poesias falam ao coração. É uma temática particularmente eu julgo muito interessante, em virtude de ser um detalhamento, um desdobramento de estruturas da Bíblia. Ou seja, a gente vai tratar aqui de alguns temas, ou como foi, períodos históricos, inclusive, de como se deu tanto livros históricos como livros poéticos, e que aqui a lição bíblica remete que isso fala ao nosso coração. Logicamente, até o próprio emprego da linguagem poética, porque, na verdade, não se fala ao coração, se fala ao nosso intelecto, à nossa mente. Então, poeticamente, o pessoal... E na Bíblia também, não diferente do que até hoje é praticado, muitas vezes a gente fala que está tocando o nosso coração, fala o nosso coração, mas na verdade fala ao nosso cérebro, certo? Fala ao nosso intelecto. Então, expressar que o coração é apenas uma linguagem figurativa e poética. O texto diz o seguinte, em Salmo 119, versículo 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. E a verdade prática diz assim: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então, o slide que eu estou utilizando nessa apresentação, você que está acompanhando posteriormente, saiba que ele está disponível no link na descrição do canal do YouTube, certo? Na descrição do vídeo em específico, e também está disponível no Telegram. Quem já está no aplicativo, simplesmente só clicar lá e já tem o acesso a ele no formato PDF e PowerPoint. A nossa leitura diária é uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que os irmãos considerem a leitura dos mesmos para que possam ter mais algum parâmetro para a sua exposição bíblica. Só queria destacar aqui em Josué 21:45, um dos textos, que remete que Deus controla o curso da história humana. E por que eu quero fazer essa ênfase aqui? Dada a situação, que talvez muitos de vocês estão acompanhando, envolvendo a Ucrânia, o grande embate lá que está ocorrendo, da invasão da Rússia na Ucrânia, e às vezes nós nos questionamos, por que que esse tipo de coisa está acontecendo, Uma nação que estava fazendo, digamos, absolutamente nada, de, de equivocado, diferente. Então, assim, é muito complicado a gente saber que esse tipo de situação, infelizmente, está acontecendo na nossa a realidade, nossa vida, Então, é muito complicado saber que muitas pessoas estão sofrendo em virtude de uma escolha, de governantes que resolvem, do nada, invadir e devastar vidas, devastar famílias, pessoas, casas, imóveis, inclusive, propriedade privada, e as pessoas têm que sair às pressas, Então, assim, uma tragédia, mas os irmãos têm que ter ciência que Deus está no controle de tudo isso. Por mais que possa ser chocante, por mais que a gente possa se entristecer, mas Deus, por mais que ele tenha esse controle que ele exerce totalmente, mas ele permite que os homens tomem escolhas e que arquem, inclusive, com as consequências delas. Então, parte do que está acontecendo nada mais é do que a própria escolha dos homens, principalmente nesse contexto em específico dos russos, por permitir que isso esteja ocorrendo, a própria população russa. E aí chega um governante lá que faz o que faz, Mas vamos lá. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 20 ao 25, e Salmo 119, do versículo 105 ao 108. Então, um texto que considero que os irmãos também atentem-se para eles. Não vamos, nessa lição bíblica, não vamos gastar energia e tempo na exposição desses textos, e vamos aqui para a nossa lição bíblica na prática. Objetivos da lição: destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e de Judá. Conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria. E por último, o terceiro item, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Então, são esses os elementos que vão permear a nossa exposição.
Só um segundo aqui. Pronto. Temos aqui no nosso tópico 1 os livros históricos. E, basicamente, eles tratam o Pentateuco, né? Também, inclusive, elementos envolvendo a pós-morte de Moisés. E Josué assume como o grande líder em busca da chegada à Terra Prometida. Então, Josué exerce um papel muito importante e os livros históricos eles dão uma ênfase nessa busca, na peregrinação do povo de Deus à Terra Prometida. Então, esse é um ponto muito interessante, que é muito difícil uma pessoa que está chegando no Evangelho não conhecer esse relato bíblico, né? É um relato bíblico muito recorrente, tem novela, tem filme, ou seja, é um fato muito representativo dentro da cultura judaica e um exemplo, né, um modelo também para que possamos confiar na provisão de Deus e na promessa de Deus, né? A gente não pensar que sabemos o que é melhor, o que quando a gente pensa e age dessa forma, certamente a gente vai se equivocar e vai ter consequências negativas. O subitem 2 fala sobre a história dos juízes. Né? Depois de Josué, os juízes passam a governar a Israel. Isso aqui não é uma espécie de reinado, não é monarquia, certo? É uma teocracia, na verdade, é do sistema, digamos, político de governo, se é que eu posso dizer que é sistema político, mas se fôssemos dizer que é um sistema político, na verdade, o sistema político era que o governante é do próprio Deus. E ele tinha lideranças humanas, mas que não eram, digamos, ao contexto que nós entendemos naquele período de hoje, não seriam reis, seriam pessoas que seriam, de certa forma, representantes de Deus, profetas de Deus para a comunidade, para o povo de Israel. E isso aí durou cerca de 400 anos, teve 12 líderes, e uma coisa que era muito recorrente, e você talvez já tenham também ciência disso, é que esses juízes, esses profetas de Deus, eles tinham geralmente um período de bonança e depois eles entravam num declínio, numa queda espiritual. E aí eles se consertavam, chegava um novo juiz, e isso era algo recorrente, tá certo? Era algo recorrente. Inclusive, que até uma referência interessante, que por mais que a Bíblia apresente mulheres em funções de liderança, a gente não pode considerar Débora, que foi uma juíza, como um equivalente a pastor. Não tem nenhuma equivalência a um líder espiritual na esfera como se fosse de um pastor. Então, só para poder deixar isso bem claro, porque alguns utilizam desse tipo de, vamos dizer, de raciocínio para tentar empregar liderança feminina de cunho pastoral com base nisso aí. Aí é uma tremenda falta de conhecimento, na minha opinião, tá certo? Então, só para deixar esse ponto claro. Terceiro subitem do tópico 1, as histórias dos reis. E ocorre ela por volta do ano 1050 a.C., não é o número exato, mas é aproximadamente nesse período. E o povo de Deus, ele questionou a Deus esse governo que era do próprio Deus, né? Interessante, né? As pessoas não sabem escolher mesmo, né? Deliberadamente disseram, o senhor não tem sido um bom governante, essa estrutura com juízes, essa teocracia, não parece algo interessante. Parece ser bom a gente ter um rei, como os demais impérios, né? Existe uma figura lá emblemática, importante, que é considerada pela população e assim vai. Então, um fato triste, né, que ocorreu na história de Israel, mas Deus, mais uma vez, né, falei há pouco tempo, ele está no controle, mas ele permite as ideias, as escolhas humanas. É lógico que ele não permite livremente, em algum momento ou outro ele pode intervir, e ele intervém, certo? Dentro do plano dele, mas ele deixou isso, o povo quis, então que o povo tenha um rei. E o primeiro rei foi Saul. E Saul começou até muito bem o seu reinado, mas era algo praticamente inevitável de ocorrer, é que chegasse a fracassar. E de alguma forma, todos os reis, por mais que tenham suas virtudes ao longo desse período, né, que a Bíblia relata, eles vão tendo dificuldades, problemas, são falhos, são homens, então não tem como
Você vê Davi, referência, teve suas atitudes falhas. Você vê o filho dele, Salomão, o homem que teve a maior sabedoria, o homem mais inteligente que pisou na face da terra, tirando Jesus, ele também se equivocou. Então, assim, não tem como esperar ou ter alta expectativa sobre os nossos governantes, porque os nossos governantes são falhos. Então, é um ponto. Isso não quer dizer que porque eles são falhos, que qualquer coisa que eles fazem de equivocados vai ficar por isso mesmo, não. Existem erros e falhas que são maiores do que as outras. Então, isso é importante mencionar, certo? A gente, vez por outra, é um pouco de senso comum, infelizmente, de as pessoas terem uma visão, uma boa parte da população, muito crítica aos políticos, os governantes e tal, né? Apesar que muitos deles fazem por onde. Mas a gente não pode generalizar, na minha opinião, todos, porque entendo que não são todos assim, certo? E por mais que existam essa classificação até negativa deles, existem outros que conseguem ser piores do que os outros. E a gente está vendo isso agora. A gente está vendo isso agora, no caso da Rússia com a Ucrânia. O cara consegue ser pior do que a gente pode imaginar, né? Então é impressionante como o homem, ele, na sua ambição, no seu exercício de querer ter poder, dominância, ele faz barbaridades para conseguir fazer isso, né? E aí, se o homem tem essa intenção e ele tem o poder, aí, meu amigo, fica complicado ver a coisa acontecer, que é o que está acontecendo, né? Tem muitos doidos por aí governando alguns países, mas eles não têm poder. Eles não têm poder financeiro, não têm poder militar, então eles ficam lá cometendo algumas barbaridades dentro de suas, vamos dizer, nações, né? Seus locais lá, o que muitas vezes não fica em evidência para grande parte da sociedade. Mas alguns eles conseguem ter esse poder e eles transcendem isso, né? É um tema que alguns podem achar polêmico, na minha opinião, não é nada polêmico, né? É algo de apenas civilidade e humanidade, então quero apenas retratar isso porque é o contexto que estamos passando e também tem uma ligação com a nossa lição bíblica, certo? Porque isso acontece em virtude de escolhas dos próprios homens, né? Eles escolheram aquele governante. O que aconteceu também com o povo de Deus no período dos reis, tá certo? É lógico que em algum momento Deus interviu quando exatamente ungiu Davi como o próximo rei, né? O sucessor de Saul. Então ali percebe que dentro da estrutura do reinado monárquico, né, vamos dizer assim, dessa estrutura política de governo nessa sistemática, Deus ele operou dentro desse sistema. Então Deus ele opera dentro desses sistemas que o homem acha que é adequado em algum momento e ele opta tal, e Deus ele consegue e opera dentro desses ambientes. Em alguns momentos ele deixa a coisa correr, e isso não quer dizer que ele não tenha domínio, que ele não tenha poder, que ele não tenha controle. Alguns de vocês são pais, são mães e devem saber disso. Seus filhos em alguns momentos vão tomar decisões que vocês sabem que é equivocada, que é errada, mas você de alguma margem, a mãe de alguma forma percebe que eu vou deixar isso acontecer, vou deixar isso rolar e vai ter consequência, ele vai aprender, ou talvez não vá aprender, mas espera-se que aprenda, né? E vai servir de aprendizado, vai melhorar, tal, que for vai sofrer talvez, né? E é isso. Então, basicamente, é um raciocínio talvez que a gente poderia fazer uma analogia a Deus. E aí o que ocorre, né, dada essas sucessivas falhas e erros dentro do Império de Israel, do povo de Israel, é que Deus usou povos, inclusive, distintos, né, inimigos, para que pudessem trazer um confronto à nação de Israel, e que de alguma forma eles fossem punidos, né, eles levassem, de certa forma, um castigo em virtude das suas tremendas falhas, né? Então, é algo que infelizmente aconteceu, e os relatos de reis eles tratam isso com bastante clareza e fica um ensinamento para nós. O mais importante não é a gente falar desses contextos históricos. É importante? É importante, eu acho importante, mas isso não é o essencial. O essencial é a gente aprender com estes exemplos. Ou seja, a gente estava no período que era dos juízes, um período que Deus estava governando, Deus comunicava o que queria. Isso não quer dizer que o povo não errava, o povo ainda errava, mas era uma estrutura diferente. E o povo resolve caminhar para uma monarquia, né? Um rei. E aí também acontece problemas. Isso não vai livrar, isso não vai melhorar, né? É uma outra questão também que a pessoa pensar que o tipo de modelo de governo vai fazer um milagre. Não, o tipo de modelo de governo pode ser um melhor do que o outro, né? Mas isso não quer dizer que ele vai ser a resolução, né? Por alguém fala assim, vamos colocar no Brasil um parlamentarismo, né? Tem diversos modelos, formas, né? Semi, total, e aí vai.
mais distritão, distrito, e é o que for. Mas isso não quer dizer que é a salvação. Alguns vão caminhando nesse sentido como se acha que pô, agora vai resolver muita coisa e tal. Não, não vai resolver muita coisa. Talvez seja até melhor do que o presidencialismo, mas a gente não pode apostar nossas fichas porque a gente vai, mais uma vez, se frustrar. Então, só para poder deixar esse ponto também em evidência. No tópico 2, fala-se sobre os livros poéticos, né? E aí está entre aspas, no próprio título da lição, ira e sabedoria, né? Do Antigo Testamento. Porque os livros poéticos, eles também tratam de sabedoria. Na verdade, se formos observar, a Bíblia toda fala de sabedoria, né? Só que se fôssemos colocar ênfases em cada um dos livros, tal, aí sim a gente consegue perceber que os livros, digamos, sapienciais, ou livros poéticos, né? Como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles são livros que se encaixam com um pouco mais de ênfase nessa estrutura, mas eles possuem elementos históricos, como o livro de Jó, né? A gente entende que o livro de Jó é um relato literal, não é uma alegoria, não é uma lenda, não é uma historinha, não é um faz de conta, é um fato real, assim, aconteceu, aconteceu isso. Temos o livro de Salmos, Provérbios, que também relata, inclusive, fatos históricos, né? Mas quando a gente chega principalmente no livro de Salmos, né, e também no próprio Cantares de Salomão, existe muita poesia, muita poesia. Então, a pessoa quer comunicar uma verdade e usam linguagens figurativas, elementos até da natureza para simbolizar e para comunicar uma verdade. Ou seja, e a poesia tem esse caráter de uma beleza, né, de algo diferenciado, podemos dizer assim, sobre a comunicação de uma verdade, de uma emoção, e aí atingir, né, o seu propósito, que é comunicar, que é trazer alguma informação. E isso Deus está utilizando de diversas formas para isso. E os salmos, boa parte deles, se podemos considerar assim, são cânticos, na verdade, né? São hinos que ensinam muita coisa para a gente. E se a gente for pensar e fazer uma analogia com a nossa realidade, a gente usa, né, grande parte das Assembleias de Deus, acho que a totalidade, na verdade, usa o inário cristão, né, a harpa cristã, e a harpa cristã nada mais é do que uma lógica do salmo aplicada para a nossa realidade. Como é que se dá isso? Verdades bíblicas, né, doutrinas fundamentais, né, que os escritores desses hinos entendiam, eles utilizavam do artifício da música para comunicar elas. Lógico que isso não é a Bíblia, né? Isso não é a própria palavra de Deus. Mas informações extraídas, verdades extraídas da palavra de Deus, eram convertidas em música para que as pessoas pudessem ter uma facilidade, inclusive maior, de aprendizado. É importante salientar que boa parte dessa construção era num período em que muitas pessoas não sabiam ler, né? Então, assim, a igreja abraça toda a sociedade. E se formos pensar assim, a maior parte da igreja hoje no Brasil é formada por pessoas o quê? Pobres. Só que os pobres de hoje, eles sabem ler. Isso é bem normal, um pobre saber ler. A pessoa com muita dificuldade financeira ter algum tipo de leitura. São exceções, na verdade, hoje a pessoa não ser, digamos, alfabetizada. Só que os pobres lá de décadas atrás, esse pobre não sabia ler. Mas esse pobre, ele conseguiria aprender uma verdade espiritual, não apenas pela pregação, lógico, mas também ao aprender esses cânticos espirituais, que são os hinos da harpa. Então, é muito interessante esse propósito. Isso não foi uma invenção, digamos, dentro da Assembleia de Deus, isso é coisa que já vem de períodos anteriores como um artifício para expor uma verdade, principalmente para atingir pessoas que não tinham acesso a uma leitura, né? Não conseguiam ler o documento base, no caso da Bíblia Sagrada, lógico. Também temos aqui o livro de Provérbios, né? Dá uma ênfase a ele, e Eclesiastes, não podemos deixar de fora, porque são livros que apresentam muita sabedoria, muita informação, conhecimento e a prática dessa sabedoria. Que certamente, se nós atentássemos para essas verdades, princípios, e tentarmos adotar eles em nossa vida, esses conselhos, certamente a gente vai evitar muita dor de cabeça que a gente poderia ter em nossas vidas, se a gente consegue evitar, analisando e refletindo o livro de Provérbios e aplicando ele em nossas vidas, tá certo? Então fica aí também mais esta informação. Aqui na própria lição bíblica, só para encerrar, diz esse subitem 1 que, de modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos
que atinge o intelecto e as emoções. Então, essa parte de intelecto e emoções é algo muito, vamos dizer assim, complicado a gente fazer esse tipo de separação, na minha opinião, certo? Na minha opinião, porque a nossa mente, eu não sou especialista no assunto, lógico, mas eu sei que o nosso corpo também tem uma série de substâncias, vamos dizer assim, hormônios que eles respondem e dá essa sensação que a gente tem, às vezes, de bem-estar, o que for, diante de uma informação, diante de uma bênção quando a gente recebe, diante de uma palavra de Deus que a gente recebe. Então, tudo isso está muito interligado para a gente fazer esse tipo de separação. É, existe, fala-se assim, mas eu entendo que são coisas muito próximas, é muito difícil separar. Então, intelecto e emoção, basicamente a mesma coisa. A pessoa aprender e como ela vai lidar com isso, né? Como ela vai suportar isso, como é que vai enfrentar isso, né? Para melhor ou para pior. Aí são escolhas e, obviamente, depende de N fatores que a gente não vai entrar aqui em discussão, porque não é o propósito desse momento. O subitem 2 fala aqui em detalhes, né, sobre o livro de Eclesiastes, Provérbios e Jó. Aí tem uma série de referências bíblicas, que eu vou citar aqui algumas, né, que são até bem conhecidas. Uma delas é em Eclesiastes 1:2, que fala que tudo é vaidade. E aí, se a gente for pensar nisso, essa afirmação é totalmente correta, lógico, né? A gente às vezes tem a sensação que parece que nós temos algo que é fundamental, é muito importante para as nossas vidas, e na verdade aquilo não é. Então, já vi gente dizer assim, eu sei que tem um certo sentido, lógico, não estou dizendo que está equivocada, mas assim, mas um carro para mim é uma necessidade. Será que um carro é uma necessidade? A pessoa quer um bem-estar, a pessoa quer se deslocar rapidamente, quer ter um conforto, isso eu entendo, faz todo sentido, lógico. Mas, em última instância, o carro não é necessário. É uma vaidade. A, a vestimenta que estamos utilizando, eu entendo que em geral é importante ter vestimenta, certo? Mas a qualificação dela, né? Ou seja, o tipo de tecido, a marca, alguns se preocupam com a marca também, né? Ou seja, tudo isso também é vaidade. Então, em última instância, é vaidade. Então, quer dizer que você não vai se vestir da melhor forma possível, dentro do seu orçamento, tal. Eu estou dizendo isso, mas se for pensar assim, isso é uma verdade muito interessante. É a questão de você perceber aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial, aquilo que é secundário. E a gente às vezes começa a misturar muita coisa, a gente começa a ter essa sensação que tudo é essencial, tudo é importante. E na verdade não é. São coisas que são passageiras e nem sequer são necessárias, isso é um ponto, né? Uma outra questão também que é apresentada aqui em Eclesiastes 12:13 é que devemos temer a Deus, né, e guardar os seus mandamentos. Uma ênfase aqui muito interessante que devemos considerar certamente. Uma outra questão, esse versículo é muito interessante, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Em algumas traduções, outro fala da ciência. Mas o que é o temer? Né? O temer é respeitar. No momento em que eu respeito a Deus, eu dou um grande passo no caminho da sabedoria. Não é a sabedoria ainda, mas é o início correto. O início correto parte de eu reconhecer quem é Deus e respeitar quem é Deus. Quando eu entendo quem é Deus, faço de entender quem sou eu, as minhas limitações, e isso é um grande avanço para o meu autoconhecimento, de alguma forma, lógico que eu nunca vou me conhecer totalmente, mas conhecer um pouco da natureza humana, o que também não vou conhecer totalmente, mas que vai facilitar e muito as minhas escolhas. Eu vou acertar sempre? Também não vai acertar sempre. Mas esse avanço aí é algo muito sensacional, certo? Algo que eu entendo que vocês deveriam sempre considerar, refletir também, tá certo? Avançando um pouco mais, temos aqui também em Provérbios 31:30, né? Que a pessoa sábia, né? Ou desculpa. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que a pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Esse é o ponto que Provérbios 31 menciona. Então, a pessoa que tem esse comportamento perante a Deus, ela deveria ser o quê? Respeitada também. Por quê? Porque a pessoa está tomando a decisão correta, né? Você percebe a escolha adequada daquela pessoa, então passaria em tese a gente ter um pouco mais de respeito, de conceder mais credibilidade para aquela pessoa, né? Então, esse é um ponto. Vamos avançar um pouco mais. Temos aqui no subitem 3, Salmos e Cantares de Salomão. O próprio texto aqui em Salmo, né, é mencionado que em hebraico significa louvor. Fica até um fato interessante, né, quando fala de louvor, é que, vez por outra, em algumas congregações, a pessoa vai ter uma oportunidade de cantar um hino, né, e alguns falam assim, eu vou louvar um hino.
Perceba que o louvar o hino está errado, né? Porque o louvar quer dizer um elogio, então você não vai elogiar um hino. Na verdade, você vai cantar um hino, você vai louvar ao Senhor, mas você não louva um hino. Você poderia, em tese até poderia, né? Não tem nenhum problema você louvar o hino, mas só que geralmente a pessoa está querendo dizer que quer louvar a Deus, que ela quer cantar um hino de adoração ao Senhor. E aí ele fala que vai louvar o hino. Então você vai louvar o hino, ele não está, ele está elogiando o hino, né? Eu sei que por mais que a música possa ser interessante, possa ser bonita, mas a gente tem que ter esse cuidado, certo? Uma questão de fala, não estou dizendo que isso aqui é problemático, mas só para quem puder evitar, evita, né? Só essa questão. Não vou ficar pegando no pé quando a pessoa fala isso, mas fica só essa informação. Vez por outra também cai algumas é, colocações equivocadas, né? Como cair para baixo, subir para cima, né? Isso aí, vez por outra, acontece. É muito difícil a gente não correr numa dessa, mas fica aí mais essa informação para vocês. Vamos lá. Também é um livro de instrução, por mais que exista elementos poéticos, não deixa de ser um livro de instrução. Diz também aqui que sim, porque nos mostra, né, como servir ao Senhor, basicamente seria esse o elemento. Se eu estava mostrando como servir ao Senhor, então ele me deu um ótimo parâmetro a poder fazer as escolhas adequadas, né? Aí temos uma referência em Salmo 29:2 que diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, no momento que eu entendo que existe a necessidade de louvar ao Senhor, e eu faço isso, é, já é também mais uma evidência que a pessoa tem o temor a Deus, o respeito a Deus e está agindo com o princípio da sabedoria, porque ele dá glória a Deus independente da situação em que estamos, né? Isso é difícil falar, principalmente quando está no momento de angústia, quando está passando por alguma dificuldade, eu sei disso. Mas é essa a verdade, certo? Falando mais uma vez, apontando aqui para um contexto atual, né? E assim, de certa forma até eu particularmente muito tocado, por mais que eu não tenha um parente, né, exatamente, um familiar, uma pessoa muito próxima, mas estou falando da Ucrânia, mas eu vi vídeos de pessoas orando em praça pública, né, de alguma forma se juntando em oração, outros também em suas casas, lógico, nas igrejas, em virtude daquela situação que estão passando, né, louvando a Deus diante da dificuldade, né? Esse é um ponto interessante. Diante da dificuldade, as pessoas ainda louvando a Deus, o que não faz eles mudarem o comportamento diante de uma adversidade. Talvez alguns até ampliem, né, a busca a Deus, os louvores ao Senhor, porque, de certa forma, em última instância, apenas ele vai poder resolver, apenas ele pode dar livramento para uma nação e para aquelas pessoas, certo? Que é uma tragédia, lógico, muito triste, mas só Deus para poder fazer algo nesse sentido. Estamos agora no nosso subtópico, no tópico 3, desculpa, que é uma mensagem ao coração. E aí o subitem 1 fala uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. É interessante, né? Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Então perceba que Josué teve a iniciativa de fazer, levar o povo, mas em alguns momentos, por mais que Josué tivesse a melhor das intenções, fosse uma pessoa diferenciada talvez no caráter de liderança, uma pessoa temente a Deus, mas tem coisa que Josué não ia conseguir fazer, como atravessar o Jordão, e eles atravessaram aos pés secos, né? E isso só aconteceu porque Deus cessou, né, o fluxo do rio para que Josué pudesse atravessar com as pessoas. Então, tudo isso, o milagre, a intervenção de Deus, indica o quê? Uma mensagem de soberania, que é o título desse subtópico. Então, a ideia de soberania é que Deus está no controle, ele faz o que quiser, da forma que quiser, como quiser, e ele não tem que dar satisfação, porque ele é o governante supremo. E isso é interessante. E uma coisa também, aí diferente de alguns outros que pensam que são governantes que têm todo o poder, né? O que não tem, lógico, né? Mas Deus, ele não comete equívocos. Isso é importante. Deus, ele não comete equívocos. Quando Deus intervém, a intervenção de Deus, alguns usam essa expressão, né? Às vezes é cirúrgica, ela é precisa, perfeita, né? Então, algo interessantíssimo, né? Quando a gente passa a perceber a intervenção de Deus em nossa vida, na história de um país, uma região, na vida de uma pessoa específica, né? Na minha vida, na sua vida. Então, esses são pontos que devemos sempre
considerar. Um outro ponto também interessante que é mencionado aqui, é que Deus também levantou nações para punir a rebeldia do seu povo, né? E ainda proveu o meio de escape. Ou seja, o julgamento de Deus, de certa forma, o castigo de Deus, ele não é o castigo para eliminar as pessoas. Ele não é o castigo para aniquilar. Não. É um castigo para a pessoa poder se restaurar, poder se chegar a Deus novamente, para a pessoa poder melhorar. É o que geralmente os pais ou as mães, né, fazem com os filhos em alguns momentos, algum tipo de castigo, algum tipo de punição, não com o intuito de maltratar, e sim no intuito de fazer ele refletir para que tome a decisão correta. Então, esse é um ponto muito interessante. Avançando um pouco mais, temos aqui no subitem 2 uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria, Provérbios 2:6. E o propósito da sabedoria também é agradar ao próprio Deus, Provérbios 3:5. Então, tudo que envolve a sabedoria gira em torno do próprio Deus. Isso é muito interessante. Deus ele está no controle de todas as coisas. A gente não pode desconsiderar este elemento. Além disso, também temos aqui outros textos bíblicos que a gente não vai entrar em detalhes em cada um deles aqui, mas fala sobre fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter uma boa reputação, tomar cuidado no que falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. Ou seja, vários elementos. Mais uma vez eu queria pegar aqui a situação da guerra, né, da invasão, na verdade, guerra, não sei se seria a guerra o termo mais adequado, mas a invasão que está ocorrendo. E um elemento interessante, a pessoa quando confia no dinheiro. Por que eu quero dar o exemplo do dinheiro? Porque o dinheiro, a pessoa tem a sensação que por ter dinheiro vai poder resolver qualquer coisa e tal. Aí você está com seu dinheiro aonde? No banco. Aí quando acontece uma situação dessa, o que é que o governo fez? Bloqueia parte dos recursos. Não, você não consegue tirar tudo. Aí, de repente, o seu grande patrimônio, que talvez uma parte seja em dinheiro, né, depositado no banco, você não consegue tirar. Aí você fica limitado, você já não é tão rico assim agora. Aí você pode dizer, não, mas eu tenho 5 imóveis, 10 imóveis, eu tenho 20 imóveis. Aí onde é que estão os imóveis? Ah, tá na região mais nobre, tá na capital. Aí exatamente, por exemplo, tá passando a situação de guerra, tal, você não pode nem ficar no seu imóvel, não pode ficar em nenhum deles. Tem 10 imóveis, não pode ficar em nenhum. Você tem que ficar no subterrâneo ou até fugir. Então perceba que algo que a pessoa pode até dedicar ou pensar que é muito valioso para ela e depositar confiança, que é o dinheiro, que é o acesso, digamos, a bens materiais, o dinheiro proporciona isso, e os próprios bens, inclusive, acontece um fator externo como este, que não dá para dizer que alguma nação está isenta disso, isso pode acontecer praticamente com qualquer nação, e você de repente fica sem isso. Olha que coisa. Então, isso só para dar um exemplo, né? Da gente não confiar nestes elementos mais do que o próprio Deus. Devemos confiar no Senhor. É lógico que é bom ter dinheiro, é lógico que é bom ter 5, 10, 15, 20 imóveis, mas a gente não pode confiar a nossa esperança nisso para que a gente possa ter paz, sossego, vida tranquila, não. Nada disso vai garantir, certo? Garantir vida tranquila, entre aspas, garantir paz, isso só o Senhor, certo? Isso só Deus. Por que eu coloco entre aspas? Porque a plena paz, a plenitude, a gente não consegue desfrutar na Terra, só no tempo vindouro. Por que a gente não consegue desfrutar aqui? Porque eu sou ruim, porque você é ruim, porque o mundo é ruim. A gente toma decisões equivocadas, infelizmente, o tempo todo, e algumas delas, inclusive, né? Você não está fazendo nada, alguém toma uma decisão, e isso atrapalha a sua vida. Subitem 3, uma mensagem de adoração. Então, os salmos aqui, diz a lição bíblica, possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração, como medo, angústia, tristeza, força, segurança e alegria, né? Os textos bíblicos de referência. Isso é interessante, né? O sentimento que a pessoa tem, o status naquele momento, né? Em alguns momentos a pessoa vai e expressa aquilo, e o salmo apresenta isso. Inclusive, um dos salmos que eu acho bem interessante, está me fugindo aqui a memória, não sei se é exatamente no 81, 73, agora estou na dúvida, que fala sobre o salmista ao perceber que os maus estavam se dando bem. Os maus pareciam estar em vantagem. Os maus pareciam não passar por problemas. Os maus pareciam que estavam
sendo vitoriosos, eles estavam sendo recompensados, mesmo sendo maus. E a pessoa que estava fazendo a coisa correta estava, digamos assim, talvez perdendo tempo, talvez não tendo a recompensa proporcional, né? Se o mal está recebendo coisa positiva, imagina quem fizesse a coisa legal, né? Coisa positiva. Deveria ser muito mais recompensado, mas ele estava identificando esse tipo de questão. Mas é o próprio Deus conforta o salmista ao ele entender que, no fim das contas, o final da vida dessas pessoas vai ser muito prejudicial. Das pessoas, obviamente, que são desobedientes, pessoas que não têm compromisso com o Senhor. E aqueles que perseveram, que tentam fazer o que é o mais adequado, o que está de acordo com as Escrituras, estes vão se dar bem. Por mais que em alguns momentos pareçam que não estão tendo a sua colheita, né, em terra, em vida, né? Isso pode não acontecer. A Bíblia não garante que você vai ter a colheita em vida, mas a Bíblia garante que você vai ter uma colheita vindoura, que essa sim vai ser muito positiva e não tem aí como comparar com qualquer coisa que temos em nossa vida, na humanidade. Bem, vamos avançar aqui. Temos aqui algumas conclusões que recomendo fortemente que vocês pensem a respeito delas. É, primeiro, as histórias presentes da Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divinas. Então, Deus está cuidando do seu povo, Deus continua cuidando do povo hoje, não foi só no período bíblico, continua cuidando do povo hoje, com invasão, sem invasão, com guerra, com bomba atômica, com terceira, qualquer coisa dessa, Deus está no controle. Certo? Os livros poéticos de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Então, é uma forma de expressão das características do próprio Senhor e também daquilo que ele requer de cada um de nós. Ele requer que a gente seja sábio também. Não apenas Deus seja sábio, mas nós também sejamos. Também temos aqui os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. A verdadeira adoração deve ser direcionada apenas a Deus. E as pessoas por aí, é interessante, fala isso, alguém, não, mas isso aí é óbvio, né? Mas as pessoas por aí procuram mitos, procuram pessoas que são salvadores da pátria. E a pessoa diz, mas ele não é um só, ele não é Deus, sim, ele não é Deus, mas a pessoa trata ele como se fosse um. Aí é o problema, né? Se a pessoa falasse que não era isso e também não tivesse o comportamento, beleza, mas as pessoas, alguns mencionam isso, mas tratam a pessoa como um Messias, um Salvador, um mito. E aí é certeza que você vai, infelizmente, quebrar a cara, mais cedo ou mais tarde, porque estamos depositando confiança demais em uma pessoa e as pessoas, elas são falhas e quando alguém quer nos surpreender negativamente, parece que o ser humano é impressionante, né? A capacidade dele conseguir piorar, né? Quando ele quer, ele é profissional nisso. Então, que venhamos a refletir nessas questões. Foi uma lição bíblica muito mais dando um panorama geral envolvendo livros históricos, livros poéticos e trazendo aqui algumas informações, talvez novas, outras talvez não, mas é isso que a lição bíblica nos emprega, né, nos impõe, para que possamos refletir juntamente com o nosso aluno. Lembrando que vai ter aluno que vai achar isso talvez uma lição um pouco mais superficial, outros talvez vão aprender muita coisa, aí depende do tato de você, professor, com sua própria a sala de escola bíblica dominical, e eventualmente, aí eu faço, o que eu fiz durante a nossa aula aqui, vários momentos, fazendo ponte com a nossa realidade. E aí eu fiz, né, como referência, a invasão da Rússia na Ucrânia, porque eu identifico que é um momento importante da gente fazer uma reflexão do que está acontecendo lá e a gente poder fazer, dentro do possível, né, aplicações com os conteúdos que estamos utilizando na igreja, na escola bíblica dominical, na pregação, no culto e assim por diante, tá certo? É isso, irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Se você está acompanhando aqui esse conteúdo via YouTube, o conteúdo está disponível em slides no formato PDF PowerPoint no link na descrição deste vídeo, que fica no canal do Telegram do Escola Biblicast, tá certo? Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, recomendo fortemente que você se inscreva no Telegram e passe também a acompanhar o canal com essas informações. Os irmãos, caso tenham alguma pergunta, algum questionamento, podem levantar a mão para que possa, né, eventualmente responder. E você pode acompanhar também a Escola Biblicast em outras redes sociais.
estou planejando aqui, só para os irmãos saberem, né, antecipadamente, estou planejando algo bem interessante, envolvendo aí elementos de tecnologia e trazendo isso para a escola bíblica dominical e também fazendo com que a igreja possa contribuir em missões e obras de ensino bíblico no interior nordestino, certo? Só para dizer que estou caminhando aí com esse projeto, logo mais eu vou expor para vocês como vocês podem participar e envolvendo ambientes tecnológicos, vai ser algo bem interessante. Eu acho que talvez alguns de vocês vão se empolgar bastante, tá certo? Então é isso. Eu estou apenas deixando uma deixa aqui para vocês. Não posso falar muita coisa ainda, porque é algo que vai ser, pelo menos, muito diferenciado e inovador aqui no Brasil, pelo menos, certo? Envolvendo aqui o ambiente da escola dominical, eclesiástico, religioso. Então, aguardem aí que vai vir muita coisa boa, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau e até mais.